Olá, meus amigos, você, meu irmão, meu parceiro, você, meu aluno, minha família, você do grupo, não sei qual grupo, tem vários grupos aí. Hoje, terminando agora, estava fazendo algumas anotações, fazendo a minha leitura diária, minha reflexão das escrituras, né? E eu tenho aprendido isso, sempre aprendi isso com o apóstolo Estevão, nosso apóstolo da Igreja Renascer, que a Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada, que nós devemos meditar na palavra de Deus. Eu estava aqui meditando e hoje eu estudei a história de Naamã, entre outras coisas, fazendo algumas conexões, concordância bíblica e tudo mais. E me deparei aqui, né, com a história de Naamã. Naamã, né, o general sírio. Você deve conhecer essa história. Esse vídeo aqui ele não vai ser muito rápido, tá, gente? Então, se você tem essa dificuldade de assistir vídeo, de ter paciência para aprender, para estudar, eu lamento muito, porque isso é um problema que pode te prejudicar muito em todas as áreas da tua vida. É a coisa do imediatismo, né? E imediatismo não é bom em nada na tua vida, muito menos na tua vida espiritual, tá? Então vai demorar uma coisa de 10 minutos no máximo. Se você quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá para o Instagram que você vai assistir. Se você não quiser, aí tudo bem, não tem o menor problema. Mas eu faço questão de compartilhar isso com vocês aí, meus amigos. A história de Naamã, segundo Reis, capítulo 5 até o versículo 19, fala sobre a história desse homem. Na tua Bíblia, provavelmente aí no título, né, vai estar escrito: Naamã é curado da lepra. Mas eu, dentro aqui do que o Espírito Santo me ministrou, eu mudei esse título para mim, né? E para você também que está assistindo esse vídeo. Eu coloquei a vitória de Naamã. Porque Naamã era um general, depois você leia, mas leia mesmo, leia toda a história, segundo Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 19. Leia, estude a palavra de Deus. Que eu vou ler só alguns versículos aqui. A história de Naamã, eu quero começar falando desse homem da seguinte maneira: ele teve vitória contra si mesmo, porque esse é o grande problema nos dias de hoje. As pessoas estão sendo derrotadas por si mesmo, pelo seu ego, pelo seu próprio sentimento, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas atitudes. Olha só, Naamã, eu vou ler a partir do versículo 2, segundo Reis 5:2 diz o seguinte: ó, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele seria restaurado da sua lepra. Né? Ou seja, ele seria curado da sua lepra. Você sabe que é muito interessante essa passagem bíblica aqui. Eu vou logo fazer aqui, né, uma analogia, uma transposição para ganhar um pouquinho de tempo aqui, tá? Esta menina que foi levada como escrava da sua terra para a casa de Naamã, o leproso, né, que ele era leproso, era um general conceituado pelo seu senhor, com certeza teve muitas vitórias externas, muitas guerras, ele venceu com toda certeza, mas ele carregava dentro dele, escondido, a lepra. A lepra ele carregava. Com certeza ele usava roupa com capuz, muito pano, muita roupa para esconder aquela lepra. Então não era todo mundo que sabia que Naamã era um leproso. Não era. Não era. Então é uma situação muito triste na vida de Naamã. Já pensou? Sou rico, tenho fama, sou conceituado pelas pessoas, pela sociedade,
mas carrego de dentro de mim a depressão, a tristeza, a ansiedade, o medo, a insegurança. Então é disso que eu quero falar com vocês aqui. Que o pior adversário de Naamã, ele não conseguiu vencer sozinho, sem a ajuda de Deus. E ele conseguiu vencer com a ajuda de Deus, porque uma menina escrava evangelizou Naamã. E eu já estou fazendo uma conexão com isso, com o evangelismo. Sabe por quê? Porque hoje em dia você vê tantas coisas, né? Nós que somos da igreja, estamos sempre ali vendo as coisas que são relacionadas à igreja, à Bíblia e tudo mais. Aí aparecem muitos pastores, debate sobre genealogia, debate se Deus existe, se Deus não existe, se a Bíblia é isso, se a Bíblia é aquilo. São coisas que não têm a menor importância, na minha opinião, quando se trata de salvar vidas. Olha o que essa menina falou, olha a fé desta menina. Será que eu e você temos desta fé? Muitas vezes nós vamos na igreja, nós oramos, nós louvamos, falamos em línguas, caímos na unção do Espírito, né? Nós declaramos que somos servos de Deus e tudo mais, e não sei o que e tal, mas será que nós estamos evangelizando? Será que de fato nós estamos falando da nossa fé, do Deus que tem na nossa terra? Sabe aquela história? A pessoa chega para você e te conta qualquer coisa, ou você descobre, ou vem uma informação para você, e você tem até a liberdade de falar para aquela pessoa: olha, se você fizer uma visita na minha igreja, olha, se você for lá na igreja que eu congrego, né? Você vai falar da igreja que você congrega, afinal de contas é a igreja que você congrega. Se você estiver diante do profeta que tem na minha igreja, o pastor, o bispo, né? O apóstolo, você vai ser curado dessa ansiedade, dessa insegurança, desse medo, dessa miséria. Você vai ser curado, né, transformado na tua vida profissional. Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai te restaurar. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Vamos para a igreja, faça uma visita na minha igreja, vamos. Ah, mas isso é ser chato, é forçar. Não. É você mostrar a fé que você tem no Deus que você serve. Ah, se você tivesse na minha terra, lá em Samaria, se você tivesse diante do profeta Eliseu, com certeza essa menina ela não tinha dúvidas. Ela não tinha dúvidas nenhuma, ela não tinha dúvida nenhuma. Ela falou: olha, você, meu Senhor, seria curado da sua lepra. Ela diz para a mulher de Naamã. E como eu disse, o pior inimigo de Naamã era ele mesmo. E nós vamos ver isso ao longo de todo esse capítulo, né? Ao longo de todos esses versículos, até o versículo 19. Porque Naamã, ele carregava aquilo dentro dele, ele não queria expor aquilo para ninguém. Mas essa menina, que era uma escrava, não era um rei, não era alguém de posição, não era um profeta. Ah, não, né? Eu não posso fazer isso porque eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou obreiro, eu não sou ancião, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você é alguém que teve a tua vida transformada por Jesus Cristo. Você é uma pessoa que Jesus tem te abençoado. E quando a gente fala abençoado, a pessoa pensa logo na vida financeira também, por que não? Mas Jesus, ele tem te dado um coração novo, uma alma nova, sentimentos novos, pensamentos novos, novas atitudes. E você precisa compartilhar isso com outras pessoas. É o ID de Jesus. Hoje em dia você vê as pessoas preocupadas com genealogia, com debate disso, daquilo, a lua, a terra, será que Deus, quem criou Deus, cada coisa maluca. Por isso que eu digo para você, por isso que eu sou Renascer, por isso que eu sou um cara que admira muito o apóstolo Estevão Hernandes. Porque o propósito da igreja Renascer é salvar vidas. Eu conheço a história da igreja. E tem outras aí também. Mas e você? E você? Você tem evangelizado? Você tem falado de Jesus no teu trabalho, na tua escola, na faculdade? Você tem? Mas não é
não é aquela coisa religiosa. É que nem esta menina aqui fez. Ela não tinha dúvida que se Naamã tivesse diante de Eliseu, ele seria curado. Convidar as pessoas para estar na igreja, falar, olha, você está passando por isso, mas vamos lá, você vai ouvir uma palavra e você vai ser curada. Você vai ouvir um louvor e você vai ser curado através do louvor. Você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus, que eu sinto, e você vai sair dessa depressão, dessa tristeza. Deus vai te capacitar, você vai caminhar com Jesus e Ele vai te transformar. Isso é a fé no Deus que você tem na tua terra, na tua vida. Isso é você ter fé na palavra profética que está sobre a tua vida. Isso é você crer no profeta que prega lá naquele altar que você frequenta. É você não ter dúvidas que você pode levar alguém lá, que ela vai ser transformada. Tira esse medo do teu coração, essa dúvida que possa existir. Tira tudo isso. Eu tenho procurado evangelizar, gente. Eu quero evangelizar, eu estou falando de Jesus para uma série de pessoas e eu tô nesse sentido. Jesus vai transformar a tua vida, Ele pode. Jesus, Ele pode te curar, Ele pode te fortalecer, Ele pode mudar a sua forma de pensar, a tua vida profissional. Olha, vamos para a igreja e é uma batalha, mas Deus nos dá a vitória. E muitos corações das pessoas que eu estou ministrando já está sendo, quebrantado diante de Deus. Então essa menina, ela mostra para nós exatamente o que é importante quando nós declaramos que temos um Deus, que temos um profeta, que temos uma igreja, que congregamos em uma igreja, que temos o Espírito Santo de Deus. Naamã, ele foi curado por conta desta menina. Porque esta menina, ela fez a coisa mais importante nos dias de hoje e sempre foi, acredito eu, a coisa mais importante. Ela evangelizou. Ela falou de Jesus Cristo. Ela falou de Deus. Ela falou do Espírito Santo. Ela falou do profeta. Ela falou do templo. Ela falou da terra dela. Tem pessoas que têm medo de levar as pessoas na igreja porque, não, chega lá, a pessoa vai se decepcionar, sabe? Porque... Pelo amor de Deus, não. A pessoa vai ser tocada pelo louvor, ela vai ser tocada pela palavra, pela oração, pela unção com óleo, e ela vai sair dali marcada, curada, restaurada, e você precisa crer nisso. É triste hoje em dia você ver as pessoas não acreditando mais, no evangelismo. Eu não sei que tipo de fé é essa, não estou generalizando, tá? Mas tem pessoas que parece que Deus só serve para ela, que Jesus só serve para ela, que a igreja só serve para ela, que o louvor e a palavra só serve para ela. É o ano apostólico de Eliseu. Você tem a palavra profética na tua boca e é obrigação tua divulgar essa palavra profética na tua casa, onde tem briga, confusão, desentendimento, teu pai e tua mãe andam brigando, os teus filhos não se entendem, a tua família é guerra por todos os lados. Reúne todo mundo, faz faz tipo um almoço, um jantar, sei lá, alguma coisa do tipo, põe todo mundo ali e começa a falar do que Deus tem feito na tua vida. Tá, eu estou nesse propósito, eu estou nesse objetivo. Eu quero falar de Jesus Cristo. Eu quero poder ver outras pessoas sentir o que eu sinto, viva o que eu vivo. Eu estou mais de 3 horas aqui estudando a palavra, daqui a pouco vou para a casa do Senhor. Naamã, quando ele descobre, através desta menina que trouxe, que evangelizou, que falou de Jesus para ele, que falou para a família de Naamã que existia um Deus. Porque tem gente que não sabe que existe um Deus, tem gente que está preso pela religiosidade. Naamã, ele tinha a sua religião, tinha dinheiro, Naamã tinha tudo, ele só não tinha paz no seu espírito, na sua alma. Porque havia uma lepra, feridas. Era um homem que se escondia. Era um homem que se
vivia aquele dilema: eu sou conceituado, sou guerreiro, sou herói, mas ao mesmo tempo sou um homem falido, sou um homem derrotado. Aí fica esses discursos por aí, a igreja do triunfalismo, a igreja do derrotismo, a igreja da teologia da miséria, teologia da prosperidade, debates sem fundamento, sem praticidade. A maior e melhor praticidade de Jesus Cristo, da Bíblia, é quando nós pregamos o Evangelho. Naamã, através dessa menina, ele foi ministrado, ele recebeu a orientação, ele foi até o profeta Eliseu. E Eliseu falou o que para Naamã? Vai e mergulha no Rio Jordão 7 vezes. É muito... a Bíblia é magnífica, é um livro espiritual. Que Naamã, ele já revela aquilo que realmente ele era. Ele era um homem vencido por si mesmo, pelo seu ego. Ego gigante Naamã tinha. O que eu conheço de gente que tem um ego gigante, sabe, um ego desse tamanho? Eu não sou melhor que ninguém, mas eu sei aonde eu erro e o que eu preciso consertar. Eu sei disso e Deus sabe que eu sei, eu tenho muitos defeitos. Mas ego gigante é uma coisa que eu nunca tive. E se eu tiver, eu vou buscar a cura no nome de Jesus. Mas Naamã ele tinha. E ele era um homem religioso, é a religiosidade que impede o evangelismo. Muitas vezes é a religiosidade inversa. Porque durante 35 anos ou mais, nós, da Renascer em Cristo, nós vemos batendo, contra o evangelismo, contra os usos e costumes e tudo mais, mas cuidado, que a pior religiosidade é aquela que está aqui no coração, é aquela camuflada. Não, porque eu não sou religioso, tá vendo? Eu posso usar brinco, eu posso usar bermuda, eu posso isso, eu posso aquilo, mas você é sim um religioso de coração e esse é o pior religioso que existe. Eu me lembro de uma ministração do apóstolo Estevão, que ele diz, o pior religioso que existe não é aquele de roupa, não é aquele que carrega aquele estilo, dogmático e tudo mais, só usa saia, cabelo comprido, esse não é o pior. O pior religioso é o religioso de coração que não prega Jesus Cristo para as pessoas, que não fala de Jesus, que não fala do mover do Espírito Santo na sua igreja, na sua terra, na sua vida. Esse é o pior religioso. Então Naamã, com a sua religiosidade, ele falou, olha, eu pensei que Eliseu ia mover a mão sobre a lepra, ia fazer um ritual, religioso e tudo mais, e aí, sei lá, uma luz ia brilhar, eu ia entrar em êxtase, aí eu seria curado da lepra. Mas a simplicidade é a base desse texto. Como Deus é simples. Eliseu falou, olha, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, E ele ainda questionou, não, mas os rios da Síria são melhores, eu não vou. Olha só como ele era um homem doente, no seu coração, cheio de preconceitos, cheio de defeitos internos. Então, ele era o seu pior inimigo, o inimigo que ele nunca venceu. Ele só venceu esse inimigo quando pessoas começaram a conversar com ele, falar para ele do poder de Deus, do poder do profeta, da palavra de forma simples e objetiva, que é o que está faltando hoje em dia. Porque ele ainda questionou o profeta, ele questionou a palavra profética. Nós estamos no ano apostólico de Eliseu, é uma palavra profética, repito, é a palavra de Deus sobre a tua vida. Esta palavra, ela está sobre você e sempre estará, porque a palavra de Deus não tem prazo de validade. Mas ela não vai ter valor algum se você não compartilhar essa palavra. Lógico, precisa de sabedoria, precisa estudar, precisa se preparar, precisa ir debaixo de uma unção, precisa, para levar Jesus e apresentar para aquele teu amigo, para aquele teu colega de trabalho, para aquele teu vizinho,
Porque Deus vai mandar as pessoas. Deus vai enviar as pessoas. Repito, mas eu não sou pastor, mas eu não sou profeta, mas eu não sou aspirante, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Essa menina ela é escrava, ela não era profeta, não era rei, não era sacerdote, não, ela era uma escrava, mas a fé que ela tinha era uma fé nobre. E a fé nobre é o que nos faz evangelizar, falar de Jesus. É a fé simples. É simplesmente crer que Deus pode agir no impossível, que Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. É crer no Deus da tua terra, no profeta da tua terra. É crer que você está se alimentando do melhor e querer compartilhar esse alimento. Você entendeu? É isso. Então, Eliseu, ele teve vitória sobre si mesmo, ele venceu o velho homem. Ele venceu aquela doença que matava aos poucos e poucas pessoas sabiam que ele carregava aquilo. Então, o maior inimigo de Naamã era ele mesmo, mas através do evangelismo, através da palavra de uma menina que era escrava, totalmente o inverso dele, que trabalhava para ele, que era escrava na casa dele e que descobriu provavelmente que ele tinha lepra. Sabe por quê? Porque mexeu nas roupas, cuidava das coisas de Naamã. Ela mexeu nas roupas ali de Naamã e viu pedaço de pele, resto de sangue, cabelo, né? Porque a lepra ia destruindo o corpo ali e ficava as marcas, porque fica. Às vezes você começa a conversar com uma pessoa, você começa a ver as marcas da depressão, as marcas da tristeza, as marcas da ansiedade. E aí? Não vai fazer nada? Não vai tomar atitude nenhuma? Porque tem muito suicídio. Ora bolas, vamos falar de Jesus. Briga de casal, muitas pessoas se destruindo. Vamos falar de Jesus. Vamos falar do poder da palavra do Senhor. Deus, ele vai fazer você identificar que existe um problema. Agora você vai ficar calado. Você vai ficar quieto, fingir que eu não sei de nada, hein? Não sei de nada. Eu vou para a igreja, mas não sei de nada. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, mas eu não sei de nada, hein? Eu não sei de nada. Olha, não sei como ajudar. Já convidei, mas não quis ir. Já chamei, mas não foi. De que forma você chamou? De que forma você está apresentando Jesus para as pessoas? De que forma você está apresentando a igreja para as pessoas, o profeta? De que forma você está se apresentando para as pessoas? Independente da tua condição financeira, da tua condição social, do teu aspecto físico, independente de qualquer coisa. Você tem Deus na tua vida, Jesus está na tua vida. Tem pessoas por aí que tem um monte tem um monte de motivos, né? Pelo menos entre aspas, para ser uma pessoa feliz, mas é triste, é desanimada, carrega um medo, carrega insegurança, pessoas que estão pensando em tirar a sua própria vida. Mas ela tem dinheiro, então. Pois é, porque ela precisa de Jesus. Ela precisa que alguém fale de Jesus para ela, mas fale com convicção daquele que vive Jesus na sua vida, que vive a palavra. Você entendeu? Então é isso. Eu fico impressionado com a história. Depois você vai ver que Naamã, ele se converte ao Deus verdadeiro. E ele começa a renegar toda aquela religiosidade, os deuses pagãos da Síria, e ele tem uma transformação completa. Agora sim, Naamã era um homem completo nas suas vitórias. Completo nas suas vitórias. Vencedor completo. Sabe, você pode ter problemas, dificuldades, até derrotas, mas nunca você será um fracassado enquanto você ter fé em Jesus Cristo, enquanto você apresentar esse Jesus para outras pessoas. Transbordar. Mas eu estou cheio de fé, eu estou roxo de fé. Fé sem obras é morta. Está cheio, não transborda. Tem que transbordar e atingir outras pessoas. Amém? Então eu deixo essa palavra para você aí, tá? E
Que Deus te abençoe. Graça e paz, fica com Deus. Ano apostólico de Eliseu. Deus pode te curar, Ele pode te transformar. Jesus pode mudar a tua vida. Fica com Deus.